Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a gente conseguir falar algo sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Quando a gente fala de engasgamento, que é uma das situações mais graves que a gente tem perante uma vítima engasgada. E eu vou falar de três situações, três pessoas que requer, naquele primeiro momento, o nosso cuidado. E qual é esse cuidado? Esse cuidado especial quando a gente está falando do adulto, da criança e do bebê, tá bom? Então, eu vou deixar o bebezinho por último para a gente ter algumas considerações melhores. Então, hoje, nessa condição da gente estar falando, eu vou falar uma breve definição que subentende-se como a obstrução das vias aéreas é a obstrução súbita causada por qualquer tipo de corpo estranho, bloqueando essa traqueia e não deixando que essa pessoa consiga ter a respiração, que ela possa conseguir falar, que ela possa conseguir respirar. Em alguns casos severos, esse bloqueio pode levar essa pessoa à morte por asfixia ou deixá-la irresponsiva. Ela não responde. Algumas causas é feita pela própria língua. A língua é a causa mais frequente de obstrução em vítima não responsiva, pois pode ocorrer esse relaxamento e a queda bloqueando essa traqueia. Uma simples queda dessa língua para trás consegue ter esse relaxamento e essa dificuldade na parte respiratória. E o que pode acontecer? Pode ser por vômitos e alimentos e ela broncoaspira, pode ser por próteses ou dentes devido a uma queda, pode ser por objetos em geral, brinquedo, objetos pequenos, coisas que as crianças às vezes estão brincando e colocam, pode ser por patologias clínicas, uma infecção respiratória, uma reação alérgica, algum tipo de espasmo, e dentro desse espasmo a gente pode pegar, e nós vamos falar sobre isso, sobre crise de epilepsia, pode ser por danos ao tecidos, venenos, perfurações no pescoço, grandes traumas, grandes hemorragias, enfim, vocês conseguem ver que há muita condição para que essa pessoa possa evoluir para um caso mais grave e um caso que a gente não vai querer que aconteça, que é a morte, tá bom? Alguns sinais e sintomas que a gente tem para a gente conseguir sim ver o que está acontecendo com essa pessoa. Uma delas a gente entende como uma tosse leve, que progride violentamente. A pessoa começa a tossir com mais gravidade e aí começa a ter uma dificuldade respiratória crescente. Nesse momento, os procedimentos que nós vamos tomar, o profissional não deve interferir. Pedir para a pessoa que ela pare de tossir. Eu devo incentivar essa pessoa que tussa, na tentativa de eliminar esse corpo estranho que está naquele momento obstruindo essas vias aéreas. Mas fique alerta ao lado dessa pessoa, porque em algum momento ela pode se desfalecer e acontecer algo pior. Pergunte para essa vítima se ela está engasgada. Se a resposta for sim, peça que ela tussa. Para que ela possa sim ter a condição de expelir esse objeto que ali está dificultando essa passagem de ar. Uma das condições ali, sinais e sintomas, e eu quero falar para vocês que sinais é tudo que eu vejo e sintomas é tudo que a pessoa fala para mim. Como assim, Stefano? Um sinal de obstrução respiratória grave no adulto e na criança é a cianose. Ela fica roxinha. Um dos sintomas é a tosse progressiva. E ela fala, em alguns momentos, que há uma ardência nas vias aéreas superiores. Essa cianose não deixa que essa pessoa consiga respirar. Ela tem um sinal de angústia muito exacerbada, que mostra em sua face o desespero de tentar respirar e não consegue.
Quais são um dos procedimentos? Um dos procedimentos que talvez vocês já tenham visto no adulto é uma manobra chamada de manobra de compressão subdiafragmática. Poxa, Stefano, tem um outro nome? Tem. Manobra de Heimlich, onde a gente fica posturado atrás dessa pessoa e nós iremos fazer um movimento para que essa pessoa possa expelir esse objeto que está obstruindo parcial ou totalmente as vias aéreas superiores. Eu tenho que entender que eu tenho o engasgamento parcial, aquele que a pessoa consegue tossir e mesmo com dificuldade, com uma voz rouca, ela consegue falar para você que ela está engasgada sim. E eu tenho o mais grave, que é o engasgo total. Eu tenho ele parcial e eu tenho ele total. No total, ela pode evoluir para uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória, e se você não fizer nada naquele momento, ela evolui para o óbito. Tudo bem? Vamos então ver algumas técnicas para a gente poder pegar e fazer esse tipo de desobstrução de vias aéreas superiores. Eu vou pedir para que vocês, que estão aí me olhando, primeiramente você faça em você, encontre em você, a sua cicatriz umbilical, o seu umbigo. O seu umbigo. Quando eu encontrar o meu umbigo, eu vou colocar a minha mão posicionada dessa forma, deixando a mão com o punho cerrado, mais o dedão levantado, e vou me posicionar. Quando eu encontrar a minha cicatriz umbilical, eu vou colocar a minha mão acima dos meus 2 dedos. Colocando dessa forma, a outra mão eu vou colocar nessa posição. Colocando nessa posição, eu já tenho uma forma melhor e uma postura melhor para a gente pegar e fazer as compressões subdiafragmáticas. Como eu vou fazer? Eu vou fazer num sistema de um J. Eu vou fazer para dentro com força e para cima. Vou fazer para dentro com força e para cima. Por 5 vezes nós vamos fazer para dentro e para cima. Eu vou me posicionar atrás do adulto, atrás da criança, e eu já vou escalonar as idades aproximadas e já falo algumas observações para vocês. Tudo bem? A postura, eu tenho que me posturar atrás da pessoa e o meu colega vai vir aqui para a gente fazer, tá bom? Eu vou ficar atrás da pessoa lateralizado, porque dessa forma, no momento que ele desfalecer, eu tenho uma condição de segurá-lo, conduzir ele ao chão, sentar ele no chão e depois colocar ele deitado. Tudo bem até aqui? Quando eu for fazer essa manobra, eu vou fazer para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima, por 5 vezes. Vocês estão vendo que a técnica ela não é tão difícil, mas ela requer alguns cuidados. Quais são eles? Um deles, eu tenho que ficar lateralizado, porque se eu ficar atrás da pessoa, dessa forma que eu estou agora, se ela tiver um desmaio, ela cai para trás derrubando o seu socorrista. Na sua lateral, o seu socorrista consegue sim apoiá-la na sua perna e conduzir de uma forma segura até o chão. E a forma que eu vou fazer é a forma rápida, precisa e forte. E nós vamos fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos tentar agora fazer da forma que pede o protocolo? Então vamos lá. Estou lateralizado, me posicionei e vou fazer, ó. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Cria uma pressão interna e o objeto que está obstruindo as vias aéreas superiores vai ser expulso
dessa pessoa. Quero falar para vocês que é uma manobra que vai causar uma grande dor na região abdominal desse paciente. E esse paciente, ele precisa ir até a unidade hospitalar para passar por uma consulta médica. Mesmo que ele tenha convênio, ele tem que passar por uma consulta médica. Tudo bem? Tudo bem? Na criança, vamos falar as idades? De 0 a 1 ano, bebê. De 1 a 8 anos, e a gente está falando também de estatura, criança. De 8 até 99, adulto. Tudo bem? Por que nós estamos escalonando isso? Para que eu saiba, pelo menos, quais são as técnicas e as formas e posições que eu vou utilizar. Lembrando que eu tenho crianças de 8 anos ou de 8 anos. Tudo bem? Eu tenho adultos idosos com uma estrutura mais frágil, e se eu fizer esse tipo de manobra com muita força, eu vou ocasionar uma lesão mais severa, uma fratura de costela. E eu tenho o obeso, eu tenho a gestante, e aí nós vamos aplicar naquele momento técnicas especiais. Qual seriam essas técnicas especiais? Vocês lembram que eu falei que nós faremos aqui na região abdominal, tudo bem? Tudo bem? Para o obeso, eu vou utilizar da mesma forma a minha mão, agora baixando o meu dedo, como eu fosse dar um soco. Tudo bem? Olha o posicionamento da minha mão. Lembra que naquele momento eu falei para você que eu ia encontrar cicatriz umbilical, posicionaria minha mão acima dos meus 2 dedos, onde eu encontrei, e ia fazer a manobra de compressão subdiafragmática. Tudo bem? Nesse momento agora do obeso, aquele que eu não consigo ter abraçado a circunferência abdominal. Tudo bem? A gestante, no seu 8º ou 9º mês de gestação, que eu não consiga fazer esse tipo de manobra devido à elevação do abdômen, à barriga gravídica, então eu vou me posicionar na linha axilar e vou parar em cima de um ossinho chamado processo xifoide. Eu tenho processo xifoide e vou fazer em cima do meu osso chamado externo. Eu tenho 3 ossos aqui. Eu tenho manúbrio, processo, da onde eu coloco a mão para fazer compressões torácicas, que é o osso externo, e a pontinha desse osso, que é o processo xifoide. Me posiciono, encontro a cicatriz, acho a circunferência onde está a linha axilar, paro no meio do tórax, posiciono a minha mão fechada e faço as compressões da mesma forma que eu estava fazendo antes. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Eu vou pedir para que um dos colegas que aqui está, para que ele se posicione aqui, para a gente faça o posicionamento aqui da manobra de engasgo no adulto. Tudo bem? Por favor. Deixa eu só. Pois não. Vamos lá. Tá ótimo. Ele vai ficar posicionado na minha frente. Vou ficar lateralizado. Vamos ficar aqui mais de lado, que aí todo mundo consegue ver. Vou ficar de lado, encontrei a cicatriz umbilical, me posicionei. Não vou fazer no colega porque machuca, vou fazer para dentro e para cima. Para dentro e para cima.
por 5 vezes. Caso ele tenha um mal súbito e ele venha a ter um desmaio, a posição que eu estou, eu consigo conduzi-lo ao chão. Tudo bem? Muito obrigado. A mesma posição será para uma criança de baixa estatura, se eu tiver que me posicionar. Poxa, Stefano, você é mais alto que a criança. Ok, eu vou ficar ajoelhado atrás dessa criança e vou percorrer a cintura dessa criança, as mãos no quadril dessa criança, na crista ilíaca, né, na região pélvica, deslizo até o seu abdômen, procuro o local correto e vou fazer para dentro e para cima, para dentro e para cima, por 5 vezes. Tudo bem? Cautela. Senhores e senhoras, devido à força, ela é mais frágil e pode ocasionar, naquele momento, um machucado na região abdominal. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Estão conseguindo entender? Então tá tranquilo. Calma. Porque no momento que a gente estiver fazendo esse tipo de manobra, alguns acontecimentos ao nosso derredor têm que acontecer. Quais são eles? Como eu identifico que essa pessoa está em dificuldade respiratória? Que ela está engasgada? Eu já falei ali na introdução, no começo, que ela pode ser parcial, que ela está engasgada, tossindo, com dificuldade para expelir o objeto que ela estava comendo. Ou pode ser total. O sinal universal de engasgo total é esse aqui, ó. Que a pessoa leva a mão até a sua garganta e ela não consegue falar. Você vai perguntar, senhor, o senhor consegue falar? O senhor está engasgado? E ela vai pegar e fazer o gesto que sim. Você vai se posicionar e ter a postura para fazer esse desengasgo nessa pessoa. Mas quando nós falamos do adulto e da criança que vem até você, tudo bem. E quando nós falamos desse pequeno ou dessa pequena, eu tenho aqui hoje um boneco representando esse pequeno e essa pequena. E o porquê a gente começar com essa aula? Quero falar para vocês que um dos maiores casos de engasgo em bebês, muitas das vezes, se não for bem assessorado, ele evolui para um óbito. Então, caros alunos, quantos de vocês são papais ou mamães de um pequenininho ou de uma pequenininha dessa? É melhor saber e não precisar do que naquele momento você precisar e não saber. Então nós vamos fazer algo agora, porque eu sei que você vai salvar vidas. Algo que eu queria falar para vocês e compartilhar com vocês é se você conhece o número de emergência. Você sabe o número de emergência? Ele está em suas mãos? Ele está gravado na sua cabeça agora? Saiba que se você tiver numa ocorrência como essa, numa ocorrência com um adulto, você deve ligar imediatamente 192, 193. E naquele momento que você fez essa ligação para o número de emergência, o profissional que te atender, a primeira coisa que ele vai perguntar é o seu nome e o seu endereço, para que ele já possa de imediato mandar uma viatura para o local, porque é uma ocorrência extremamente grave. E o que você vai falar para ele? Falar, senhor, meu nome é Stefano, estou com um bebê engasgado na rua X, número tal, próximo a tal lugar. Me ajuda, fica comigo aqui na linha, me orienta o que eu devo fazer. O meu bebê, ele está inconsciente, ele trocou de cor, ele está azul, ele não respira, ele não chora.
E é nesse momento que o rapaz que está do outro lado vai falar para o senhor o seguinte, fala, olha, coloca o seu bebê no seu braço, olha na boca dele, você consegue fazer uma pinça? É algo que é sólido? O senhor consegue? Não, eu não consigo. Então você vai segurar na bochecha do seu neném, trocar ele de braço, colocar ele mais para baixo e nas costinhas dele, nos omoplatas, eu vou usar dessa forma a minha mão e eu vou dar uma pancadinha nesse sentido, ó, nesse sentido. Tudo bem aqui, aonde eu estou mostrando para você? E vai ser dessa forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Retorno. Consegue ver se saiu algo? Não. Na linha dos mamilos, lembra da linha axilar que eu falei? Então, é essa linha mesmo, é onde está os mamilos. Eu vou fazer dessa forma com o dedo, apertar o tórax dessa criança. 1, 2, 3, 4, 5. Troco a mão novamente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes eu tenho que fazer, Stefano? Até o bebê chorar ou a equipe de emergência chegar na sua casa. E quando essa equipe de emergência chegar, não se assuste se chegar primeiro as duas motos do bombeiro, ou do SAMU, ou da polícia militar, dependendo de onde você ligou, um caminhão de incêndio, uma viatura do SAMU. Todos esses profissionais que chegarem na hora, eles vão te auxiliar, porque eu sei o quanto isso é complicado. E mamães, eu quero falar para vocês a melhor forma da gente amamentar o nosso bebê. Geralmente quando está no momento da amamentação, né? Que é um momento tão especial, que é dessa forma que algumas das mães amamentam e conseguem acariciar e ver o rostinho do bem mais precioso que vocês têm. E infelizmente às vezes o bebê ele regurgita e ele acaba broncoaspirando e é onde começa toda a problemática. Nós pedimos que, se possível for, coloque sentadinho e ampare o seu neném. Vai ser uma mamada um pouquinho melhor. Vai ser uma mamada um pouquinho melhor. Vai ser uma mamada de uma forma melhorada. Eu pediria que vocês tentassem fazer, colocando o seu neném. Lembra que não vai ser uma força muito exacerbada sobre a estrutura corpórea do seu neném. Mesmo amparado por vocês, ele vai estar com a boca fazendo a prega por inteiro na região dos seus mamilos. E é dessa forma que a gente vai conseguir que esse pequeno ser humano volte feliz para os braços daquele que aí está. Vocês ficaram com dúvida? Vocês têm alguma pergunta a mais? Lembre, vou me posicionar com a criança, ó. Posicionamento dela no meu braço, ó. Vocês estão vendo que está no meu antebraço por inteiro? Eu consigo segurar? Vou fazer a troca dessa criança para o meu outro braço. Troquei para o meu antebraço. Ela está inteira aqui no meu antebraço. Eu não obstruí a boca da criança. Coloquei ela de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Porque dessa forma, se eu não quisesse bater nas costinhas, fazer um estímulo nessas costas, por si só, ela já ia expelir o que estava obstruindo. Que muitas das vezes, nessa idadezinha, é leite. Pode ser fragmento de pão. Dessa forma, ó, eu consigo. Stefano, não consegui naquele momento. Então, tudo bem. Você pode estar sentado. Estica uma das pernas, ó. Estiquei uma das pernas. 1, 2, 3, 4,
5. Trago novamente para mim. Trouxe para mim. 1, 2, 3, 4, 5. Troquei de mão, ó. Tá seguro aqui, ó. Não tô segurando no pescoço, tô segurando no rostinho, ó. De uma forma mais delicada. 1, 2, 3, 4, 5. Ela chorou. Saiu uma saliva. Olha a forma que eu vou segurar. Tá de uma forma melhor? Porque tudo que tiver escorrendo da boquinha dela, continua escorrendo. Nessa posição, ela corre o risco ainda de engasgar novamente, broncoaspirar e ser pior. Esse bebê, mesmo desengasgado, ele tem que ir sim para uma unidade hospitalar. E na hora de chegar lá, vocês vão falar o seguinte: o meu bebê engasgou com leite, ficou cianótico, ficou roxo, tá bom? Ficou azul. E eu fiz as manobras de desengasgo do meu bebê. Eu estou muito nervoso, estou muito nervosa naquele momento. E ele vai passar por alguns exames. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Espero vocês para os próximos capítulos. Muito obrigado, tenham uma ótima noite e é um prazer estar junto.